gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Glorificado seja Deus, aleluia! Hoje nós estamos aqui para ler o capítulo de Daniel, capítulo 8. Que o Senhor Deus possa nos dar sabedoria para entendermos o capítulo 8. O capítulo de ontem foi bem difícil, né, gente? Eu já preguei sobre ele, mas mesmo assim é bem difícil mesmo. Eu tive que fazer uma cola boa para estar falando, sabe? E depois eu até procurar essa pregação e tudo. No capítulo anterior, que é o capítulo 7, antes de mais nada, deixa o seu like, o seu comentário. Não desista de ler porque você não está entendendo. Porque a Bíblia, a primeira vez que a gente lê, a gente não entende bem, não. Depois você retorna, começa a ler de novo, você vai entendendo. Aqui no capítulo 7, que é o anterior, foi o sonho sobre os 4 animais. Ele estava dormindo e quando Daniel acordou, ele escreveu esse sonho que ele teve com esses 4 animais e especificou cada um, que era uma visão estranha, né? Leão com asa, urso e tudo. E aí Daniel, quanto a Daniel, os pensamentos ficaram até perturbados e o rosto dele se empalideceu, mas ele guardou essas coisas no coração que foram reveladas. E aí, no capítulo 8, que Deus permita que a gente leia, entenda, a visão sobre o carneiro e um bode. Aqui tudo aconteceu na época que o filho de Nabucodonosor estava reinando, Belsazar, porque o S tem som de Z, né? E aí ele está contando na primeira pessoa, o Daniel está contando na primeira pessoa. Eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera no princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Susã, que é província de Elam, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então eu levantei os meus olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi o carneiro, dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então ele teve essa visão desse carneiro, tinha os chifres, né? Um maior do que o outro, e ele não era derrotado por ninguém. Essa é a visão que ele teve sobre o bode e o carneiro. Estando ele observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, vinha sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ele não tocava no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Já pensou? Que, nossa, entre os olhos. Os olhos eram notáveis. Dirigiu-se o carneiro, que tinha 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furor e poder. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e o feriu, e ele quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir o bode. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode dominou o carneiro. O bode se engrandeceu de sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Já pensou? Ele se engrandeceu, os 2 chifres quebraram, e apareceram 4 chifres notáveis. Todos notavam esse chifre. Essa é a visão de Daniel. Uma visão, né? E de um dos chifres saiu um chifre pequeno,
e se tornou muito forte para o sul. Para o oriente, para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército do céu. A alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu até o príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado para baixo. Aí tá falando o lugar do sacrifício, né? E o exército foi entregue como pareceu bem. O exército foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. E disse outro, santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo Daniel tido a visão, ele procurou entender aquela visão, com a visão bem complicada, né? Aqui que nós temos que fazer também, como Daniel, procurar entender essa visão. Então, gente, eis que ele se apresentou diante eis que se apresentou Daniel diante uma aparência de um homem, e ouvi uma voz de um homem diante as margens de Ulai, do rio Ulai, e a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem. Aqui, Daniel sendo chamado de filho do homem, né? Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, ao final dos tempos. Falava ele comigo quando caí sem sentido. Ele caiu sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé. Daniel caiu sem sentido. Depois que o anjo Gabriel falou com ele caiu sem sentido e o anjo o colocou de pé no lugar onde ele se achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então aqui Daniel estava tendo a visão do final dos tempos. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia, mas bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande e os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar deles, significa que 4 reis, 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores, acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas, grande em seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Enganará, né? E destruirá os que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforços de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã a visão da tarde
e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, guarda a visão, porque se refere a dias que ainda muito distantes. Tá falando, Daniel teve essa visão através de sonhos, mas ele falou que ainda ia demorar essa visão. E ele falou assim: o Daniel falando, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então o Daniel, ele teve essa visão, a visão do bode, do carneiro, mas ele não entendeu. Ele até por causa dessa visão, eu entendi aqui que ele até adoeceu, ficou um tempo adoecido e depois ele voltou aos negócios do rei. Existem coisas que a gente vai ler mesmo na palavra de Deus e não vai entender, mas que essa visão do capítulo 8 é do final dos tempos e bem distante. Eu creio que o final dos tempos está chegando, meu amado, está chegando. Muitas pessoas estão desistindo da fé. Então aqui, gente, aqui é o capítulo 8 de Daniel. No capítulo 8 de Daniel, vamos ver se cumpriu alguma coisa aí, né? Ou se vai cumprir ainda. Do 1 até o 22, o cumprimento preciso das profecias de Daniel, que tratam da derrota do Medo-Persas, o carneiro, estou falando versículo 4, pelos gregos, que são que é o bode, verso 5, e dos acontecimentos que conduziram Antíoco Epífanes, levou historiadores seculares a declarar que o livro de Daniel não pode ter sido escrito 200 anos antes de Cristo. Esses historiadores negam a fonte sobrenatural da Escritura. Eles se recusam a acreditar na fonte sobrenatural da Escritura. Mas todos que aceitam o fato segundo o qual essa parte da palavra foi escrita no século 6 a.C., confirmam o testemunho da importante unção profética que repousava sobre Daniel pelo fato de haver predito em detalhes acontecimentos futuros. Essa parte aí, invasão dos Medo-Persas, dos gregos, essa visão que ele teve, aconteceu. Mas muita gente não aceita, recusa, né? E agora, porque Daniel, ele confirma um testemunho importante de unção profética. Em nome de Jesus, que possamos ter unção profética, porque nos últimos dias temos que ter, a coisa está difícil e muitos estão sendo enganados, até pessoas mais velhas estão caindo espiritualmente. Agora aqui, gente, no capítulo 8 ainda que eu estou, do 9 ao 14, uma ponta muito pequena é Antíoco Epífanes, que veio da Síria para perseguir os judeus. Vocês lembram que os sírios perseguiram os judeus e profanaram o templo entre 171 e 164 antes de Cristo. Então a visão de Daniel já está acontecendo aí. E aqui um tipo de anticristo dos últimos tempos, bem como de todos os governantes não cristãos que se opuseram ativamente ao povo de Deus. A interpretação clássica identifica ponta muito pequena como a ponta mencionada no verso 7 e 8, enquanto que a interpretação dispensacionalista não faz. A ponta grande é Alexandre o Grande, que é falado na história secular. Alexandre o Grande, que governou a Grécia de 303 a 323 anos antes de Cristo. Quando Alexandre o Grande morreu, o seu império foi dividido em 4 reinos. Olha a visão de Daniel acontecendo aí. Não apareceram quatro
Na hora que ele teve outra visão, apareceram 4, se não me falha a memória, 4 chifres, né? E aí, gente, que termina a Ponta Grande é Alexandre o Grande, que governou a Grécia. Quando morreu, o seu império foram dividido para 4 reinos. Que possamos ter essa visão, essa unção profética. Muitos falam que nós estamos vivendo a última geração. Ei, os jovens, você jovem, você precisa acreditar. Estão fazendo de tudo para os jovens não acreditar e fazer tudo enquanto é tipo de orgia, cometer tudo enquanto é tipo de pecado. Estão esquecendo de Deus. Vamos voltar a fazer as coisas certas em Cristo Jesus. Esse é o capítulo 8. Deixa o seu like, o seu comentário. Então, a visão de Daniel foi explicada aí agora, dentro desse capítulo mesmo. É difícil? É. Mas vamos continuar lendo? Vamos. Porque a profecia, a visão de Daniel, ele tinha um som profético. Que a unção profética do Senhor esteja sobre a sua vida. Receba, em nome de Jesus. Amém?